Queridos amigos, senhoras, senhores, é uma bênção sermos espíritas, é uma bênção conhecermos o que a doutrina espírita nos oferece, nos preparando para as realidades transcendentais da alma. Muitas vezes nós não fazemos ideia da preparação que houve para que se implantasse a doutrina dos Espíritos. E por isso, nós escolhemos esse tema para trazer um pouco do esforço de Jesus, da espiritualidade, que fizeram para que essa doutrina alcançasse o êxito que alcançou. Começamos com a promessa do Mestre, no Evangelho de João, capítulo 14, quando ele diz: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Muita coisa eu tenho para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora." Então Jesus, na sua época, ele sobe o Monte Tabor, e lá no monte materializam-se dois espíritos, Elias e Moisés, que haviam desencarnado há séculos e séculos atrás. Conversando com João, o evangelista, ele diz: "João, aquele que não nascer de novo, não verá o reino dos céus. Na casa de meu Pai há muitas moradas." Jesus semeia, mas só vai germinar essa doutrina 18 séculos depois, porque ele não pôde dizer tudo, porque era impossível. O povo daquela época assimilar conceitos de efeitos físicos, de manifestação dos espíritos, de vidas em outros planetas, de planetas habitados, da lei de ação e reação, tudo isso demandava tempo, e por isso Jesus espera calma e tranquilamente, e os seus seguidores, através dos apóstolos, em seguida daquele que se transformou de perseguidor em seguidor, Paulo, o apóstolo, o extraordinário Paulo, abriram o caminho para o cristianismo que nós conhecemos hoje. Todavia, no passar dos séculos, começou o cristianismo a não admitir a possibilidade da comunicação dos espíritos conosco. Passou a admitir a existência do inferno eterno, colocando em dúvida a misericórdia de Deus. E Jesus, que planejara há tanto tempo atrás a vinda do Consolador, ele assim o fez, porque sabia com antecedência que o ser humano ia deturpar a sua mensagem. Moisés traz os 10 mandamentos da lei de Deus com as proibições. A primeira revelação. Jesus não traz as proibições, mas o que devemos fazer. Perdoe, haja, faça aos outros o que quer que os outros lhes façam. Jesus nos traz o amor. Mas a terceira revelação vem com o codificador do Espiritismo, Hippolyte Léon Denis Arrivai. Ele trazia essa responsabilidade imensa
de organizar os conceitos do Cristo e torná-los acessíveis às pessoas. E que esses conceitos fossem, acima de tudo, conceitos consoladores, porque a doutrina era a doutrina do Consolador prometido por Jesus. Paris, logo após a Revolução Francesa de 1789, era um amontoado de ruas tortas, sem saneamento público, e que as epidemias tomavam conta e matavam, vitimando milhares de pessoas cada vez que assolava, por falta de higiene pública, de água potável, de iluminação pública. Mas Paris estava fadada a ser a cidade de luz dos pensadores, dos filósofos, a cidade berço da doutrina espírita, a luz da alma para a humanidade inteira. Não poderia estar tão suja, tão deteriorada como estava. E por isso, Jesus planeja alterações para Paris que nós não conhecemos. A que conhecemos de hoje foi a Paris transformada na época do tempo do codificador. Reinava na França o imperador Napoleão III. Quem sabe, inspirado pela espiritualidade, ele decide demolir toda a Paris antiga de vielas e transformá-la substancialmente na Paris que nós conhecemos hoje. Nomeia como prefeito Haussmann, barão de Haussmann. E esse barão, então, apresenta um projeto de urbanização de Paris, com saneamento, com esgoto, com iluminação pública. A Paris que nós conhecemos hoje é a Paris de Haussmann. É evidente que não tinha a Torre Eiffel. Então se prepara aquela grande modificação. Era a roupa velha trocada pela roupa nova, era o homem velho mudado para o homem novo. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Colossenses, no capítulo 3, ele dizia algo parecido com referência a nós próprios: despojai-vos do homem velho, revesti-vos do homem novo. Então nós começamos a perceber que a espiritualidade trabalhava para que o berço do espiritismo estivesse apto a receber filósofos e pensadores e a doutrina transformadora do ser humano. Em 1804, nascia Hippolyte Léon Denis Rivaio, aquele que posteriormente vai se chamar Allan Kardec. Em 1802, 2 anos antes, nascia Victor Hugo, o grande poeta e escritor francês, convocado por Jesus também para fazer pesquisas dentro do espiritismo. Isso para o futuro. A Madame Girardin também nasceu em 1804, dedicada, servidora e colaboradora na codificação do espiritismo. Crescia o menino Denis Rivaio, aquele que vai se chamar Kardec, e a espiritualidade sugere que seus pais o encaminhem para a maior universidade da época, para o maior e eficiente educador da humanidade, Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça. Ele foi para lá para se preparar para a grande missão de codificar a doutrina. Ele precisava estar apto. E em poucos anos de estudo com Pestalozzi, ele transforma-se
de aluno a educador. E depois ele volta a Paris, pronto para exercer sua missão. Que é evidente, ele não se lembrava do que havia prometido na espiritualidade. Casa-se com Amélie Gabrielle Boudet, uma jovem simples, singela, poetisa, que colaborou durante toda a sua vida e pós-desencarne. Por volta de 1850, começaram os fenômenos das mesas girantes, das mesas dançantes, das mesas que pinotavam. Porque a espiritualidade, a pedido de Jesus, disse para os espíritos: voltem para a terra, voltem para Paris e demonstrem que a alma é imortal. E eu me lembrei do tempo que Jesus foi crucificado, quando ele estava na cruz, quando ele expirou, as almas dos defuntos andaram pelas cidades e as pessoas os reconheceram. Mas voltemos a Paris, para que ninguém tivesse dúvida que o Espírito podia se comunicar. As cadeiras, as mesas pinotavam, e as pessoas começaram a se questionar. Só podia ser, o vigário disse, a arte do demônio. Era o demônio, não tinha qualquer dúvida. Mas quando perguntavam às mesas, ela dizia: não, eu sou fulano de tal, estou sepultado no Père Lachaise, túmulo número tal. Verifique, sou filho, fui filho de fulano e Beltrano, e confirmava. Alguém teve a ideia de começar a trocar ideia com essas pancadas das mesas, através de trocar sílabas, letras, pelos números de pancadas. Era uma invasão organizada dos espíritos. Isso foi tudo organizado pelo mundo espiritual a pedido de Jesus. Não tinha como se duvidar, porquanto aqueles que eram céticos, como é que podiam negar que uma mesa que ficava suspensa no ar e que não tinha homem, nem homens juntos, que fizesse voltá-la para o solo? 2, 3, 4 homens puxando a mesa, ela ficava lá suspensa no ar. Descia quando queria, e algumas vezes não descia, despencava, despedaçando-se. Foi nesse período de 1850, 51, 52, 53, que Napoleão III, o imperador da França, começou a perseguir Victor Hugo, aquele que iria ser um grande colaborador do espiritismo. Começou a perseguir La Châtre, um grande amigo de Hippolyte Léon Denis Arrivaille. Então La Châtre, perseguido pelo imperador, foge e vai morar em Barcelona. Victor Hugo vai morar em Jersey, na ilha de Jersey. Ficam lá, exilados. 1853, 1854, Madame Girardin, amiga de Victor Hugo, médium excepcional, e na sua presença as mesas pinotavam. Ela disse: eu vou visitar Victor Hugo na ilha de Jersey, que ele está muito solitário. Ela e seu esposo embarcaram no navio e foram para a ilha de Jersey, e passaram a viver na ilha de Jersey vários anos, fazendo sessões mediúnicas, em que espíritos se comunicavam sob o controle de Victor Hugo. E não era um José ou uma Maria que se comunicava, não. Quem se comunicava através de Madame de Girardin, na presença de Victor Hugo, era Maomé, Martinho Lutero,
Leopoldine era filha de Victor Hugo, que havia desencarnado em plena lua de mel, num passeio de barco no rio Sena. É evidente que ela trouxe confirmações pessoais que transformaram os conceitos íntimos de Victor Hugo. Ele passou a admitir, sem qualquer dúvida, que os espíritos se comunicam conosco. Se comunicava também com Victor Hugo o espírito do musicista, do grande, excepcional Mozart. Em 1855, o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Em 1855 era preciso, Jesus precisava de médiuns fabulosos, que não dependesse de pancada de mesa, mas que mexesse a mão da médium para psicografar, como faz Chico Xavier. E onde as médiuns se encontravam? As médiuns moravam a 9.000 quilômetros de Paris, na Ilha da Reunião, no Oceano Índico, do outro lado da África, vizinho a Madagascar. Mas Jesus organizou tudo, tudo era planejado. A doutrina espírita havia de vingar. Os espíritos então sugerem a Napoleão III a convocar grandes fazendeiros e, por pedido do próprio Napoleão III, toda a família do Baudin vai morar em Paris, levando as duas filhas, Julie Baudin, Caroline Baudin, duas médiuns excepcionais. Garotinhas de 14 e 16 anos. Moça hoje de 14 e 16 anos são experientes da vida, mas naquela época eram muito ingênuas, muito tolas. Quando elas estavam psicografando, naquele tempo a psicografia delas ainda era muito rústica. Pegavam uma cesta de vime, amarrava um lápis numa ponta, ela segurava na ponta da cesta e o lápis escrevia com maior dificuldade porque atrapalhava. Foi quando o codificador disse: em vez de pegar essa cesta, pegue logo no lápis. E aperfeiçoou-se a psicografia. Na Ilha da Reunião, onde morava essa família Baudin, onde as reuniões aconteciam, os espíritos falavam, se comunicavam um espírito de nome Zéfiro, que em francês é Zéphir. Zéfir, que quer dizer brisa. Toda vez que esse espírito ia se comunicar, antes dele chegar, corria uma brisa do salão, um vento gostoso trazendo o perfume das flores. Então as meninas diziam assim: papai, Zéfir chegou, a brisa chegou. E quando esse espírito passava a se comunicar, passou o nome então aportuguesado para Zéfiro, que nada mais era do que Zéfir, do que ventania, do que brisa. Esse espírito foi quem disse: olha, o rei, o imperador de França vai chamar toda a família para morar em Paris. Vai nada, o senhor até é doido. Chegou a carta com timbre do imperador e todos foram morar em Paris, 1855. Hippolyte Léon Denis Rivail ainda não era o codificador Kardec, não tinha esse nome ainda. Começou a ir assistir às reuniões das mesas que dançavam e das médiuns que psicografavam, quando alguém disse: ó, chegaram duas médiuns da Ilha da Reunião fantásticas, Julie Baudin, Caroline Baudin. Ele foi junto com Amélie Baudet, sua esposa. Chegando lá, na reunião, Zéfiro se comunica, esse espírito, e diz assim: salve, salve. Grande mestre,
grande pontífice, 3 vezes salve. Ele então, Hipólito de Rivail, disse: minhas bênçãos apostólicas, por que me trataste assim? Porque nós vivemos juntos no ano 60 antes de Cristo, no tempo de Júlio César. Você era sacerdote e eu seu discípulo. O seu nome era Allan Kardec. E você tem uma grande missão aqui na terra, de organizar esses ensinamentos da espiritualidade. E ele começa a ir para as reuniões levando as perguntas, umas escritas, outras mentais, e os espíritos a responderem. Nessa mesma época, o barão de Gulden-Stubbe também fazia experiências, mas não com psicografia. Era o ano de 1856. Ele pensou o seguinte: olha o raciocínio dele, lógico. Ora, as médiuns estão pegando lápis, cestinha, mesa, mas no tempo de Moisés, os espíritos escreveram na pedra os 10 mandamentos, não precisaram de mesa. No banquete de Belsazar, no Velho Testamento, consta que uma mão apareceu na parede materializada e escreveu a frase Mene, Mene, Tekel, Farsim. Não dependeu de ninguém. Por que é que nós estamos dependentes dos outros? Pegou uma folha de papel, colocou numa gaveta, trancou com chave e cadeado, guardou a chave no bolso e ficou orando para que os espíritos escrevessem naquele papel. Quando abri a gaveta, 2, 3 dias depois, estava lá o lápis intacto, o papel limpo, mas ele teve paciência, esperou por 1 mês. Até que um dia, quando ele abriu a gaveta, estava escrito várias mensagens em vários idiomas. Mas nós somos tão descrentes, mesmo ele tendo visto aquilo ali, mesmo ele sabendo que botou no cadeado, ele começou a pensar o seguinte: quem sabe se eu não dormi e de forma sonambúlica não fui lá, não abri o cadeado e eu mesmo não escrevi aquilo ali, mesmo sem saber aqueles idiomas. Agora vai ser o seguinte: eu vou botar o papel lá e não vou dormir, vou ficar olhando. E ficou olhando. Eu não sei quanto tempo ele ficou olhando, mas de repente ele percebeu as letras se formando sem que o lápis saísse do lugar. Os espíritos não precisaram do lápis, escreviam diretamente no papel, sem ele saber como descreviam, com uma tinta estranha. Daí para frente ele passou a colocar o papel na gaveta, trancar e não botou mais o lápis porque não precisava. E o sucesso foi tamanho que ele começou a fazer apresentações públicas para divulgar essas doutrinas, para divulgar que os espíritos são imortais e que pode dar um recado de lá para cá. Era tudo isso a pedido de Jesus. Tudo isso era planejado por Jesus. Era preciso abalar as convicções humanas. O conde Touchet pediu uma sessão na presença dele. Colocou-se o papel na caixa, fechou-se com cadeado. Quando abriu, tinha uma mensagem da mãe do conde Touchet, com a caligrafia dela e a assinatura dela, sem lápis, sem nada. E assim o recado ia se espalhando. Os espíritos podem se comunicar, é a verdade, a morte não acaba conosco, a gente tem vida após a morte física. Essa doutrina que vai surgir aí é consoladora de verdade. Enquanto isso, os padres nos sermões: afastem de Satanás, que o Satanás está pervertendo a concepção mental das pessoas, está convencendo com esses fenômenos que são obra do Satanás. Em 1857,
Hipólito, Leão Denis Arrivai, leva o pacote de escritas dele, os originais do livro dos Espíritos, para a publicação. O editor disse: eu não publico, porque todo mundo já fez livros sobre mesa que dança, mesa que fala, mesa que pinota, janela que bate, e ninguém quer saber mais. Se o senhor pagar do bolso, ele, do próprio bolso, pagou a edição. Sucesso espetacular. Logo precisou fazer a segunda, a terceira, a quarta edição. O Livro dos Espíritos, que começa com a questão que nenhuma filosofia antiga havia feito ou respondido dessa forma, em canto nenhum do mundo. Até hoje, nós costumamos ouvir: quem é Deus? Mas não foi essa pergunta que o codificador, que a partir do lançamento dos Espíritos assume o pseudônimo de Allan Kardec. A primeira pergunta que ele faz: o que é Deus? Deus não é um homem barbado, Deus não é um homem humanoide, com carne e osso. Não, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É algo sublime essa definição, fantástica, fabulosa, onde se encontra a prova da existência de Deus. No axioma que vós usais na vossa ciência: não é efeito sem causa, e todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. 1859, 2 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos, o codificador Allan Kardec, agora já Allan Kardec, está num salão conversando com amigos, e naqueles salões de Paris daquela época era muito elegante ter um piano, e sempre alguém que tocava, que dedilhava o piano. Estava presente uma pianista que executava as obras de Chopin com muita habilidade. E Allan Kardec então evoca a presença de 2 espíritos musicistas, Chopin e Mozart. O médium concentra-se, Brion, e recebe comunicações de Chopin dizendo que não estava muito feliz. Não estava porque depois que chegou na espiritualidade percebeu que não fez na terra o que poderia ter feito. Vamos abrir um parêntese e nos colocar na situação de Chopin. Vocês sabem que é esse meu medo? Eu acho que esse é o nosso medo, de chegar lá e dizer assim: mas meu Deus do céu, eu podia ter feito mais. Por que eu não fiz mais se eu tive a oportunidade de fazer? Ele estava frustrado, Chopin estava frustrado porque poderia ter feito mais e não fez. Depois foi a vez de Mozart. E Mozart então disse que estava muito feliz, que estava residindo em Júpiter. E a gente se lembra de Jesus: na casa de meu pai há muitas moradas. Moradas físicas, moradas espirituais. Mozart era um espírito, habitava no planeta Júpiter. Arguido como era Júpiter, ele explicou que lá não havia guerra, não havia ódio, a fraternidade e o amor era permanente entre as criaturas. Não havia instrumentos musicais, tudo tinha musicalidade, desde o vento que acariciava as folhagens das plantas, a chuva que caísse, tudo tinha sonoridade, as flores que desabrochavam, tudo era música, tudo era harmonia. Quando então
O codificador, tendo diante deles 2 grandes tecladistas de música clássica, ele pergunta se Mozart podia tocar ou compor uma música, uma sonata, por exemplo. E Mozart disse: posso sim. Primeiramente, eu vou escrever a sonata na pauta musical, na partitura musical. A psicografia é algo espetacular. Nas mãos de Divaldo, de Chico, de tantos outros médios, Raul Teixeira. Mas escrever numa pauta musical, uma partitura de uma música clássica, é dificílimo pelos símbolos, pela colocação, pelas pausas, pelo ritmo que dá o compositor para que seja executada aquela obra para sempre. Ele compõe então uma sonata. Quando termina a psicografia da sonata, a pianista vai e toca a sonata. E todos ficaram encantados. Kardec, que era muito cientista, pediu para que ela executasse outras sonatas de Mozart, de Mozart quando era vivo aqui na terra. Ela executou. Feita a comparação entre a sonata dele vivo, da sonata dele depois de desencarne, todos foram unânimes de dizer que a sonata do plano espiritual era mais bela, mais doce, mais meiga. Isso foi em 1859. Em 1861, Kardec publica o Livro dos Médiuns. Esse Livro dos Médiuns era uma resposta àqueles que diziam que o Espiritismo estava escondendo o leite. Receber espírito é negócio de segredo, ocultismo. Ele publica o Livro dos Médiuns. Quem quiser aprender, leia o Livro dos Médiuns. Não existe segredo na doutrina espírita. Não existe código secreto. Não existe ritual. E nesse mesmo ano de 1861, no dia 9 de outubro, Lachartre, o seu amigo que fora exilado para Barcelona, que era espírita, pediu a Kardec que enviasse para ele os livros espíritas disponíveis. Então ele manda para Lachartre, para Barcelona, vários livros dos espíritos, vários livros dos médiuns, várias revistas espíritas, várias cópias da sonata de Mozart, várias comprovações das caligrafias retiradas por o barão de Gulden-Stubbe. Seguem para Barcelona, mas chegando a Barcelona, o bispo Antônio Palau, quando soube que na alfândega tinha livros espíritas, apreendam os livros espíritas, que isso é a arte do demônio, e convocou os padres e levou para a praça pública e queimou-os no Alto de Fé em Barcelona. E as chamas devoraram os livros. E o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, ficou preocupadíssimo, que queria reivindicar do governo espanhol, mas o Espírito de Verdade disse: melhor assim, porque vai divulgar muito mais a doutrina. Mas aconteceu algo que a doutrina espírita brasileira, sediado pela Federação Espírita Brasileira, não localizou as partituras da sonata de Mozart, porque elas haviam sido queimadas em Barcelona e não tinha encontrado nenhum vestígio dela nos livros
da Revista Espírita, publicado por Allan Kardec. Parecia que estava tudo perdido, mas Deus, Jesus, tomava conta da questão. Em 2004, no ano de 2004, um argentino, fazendo uma pesquisa minuciosa no Museu de Londres, localiza uma cópia do fragmento de sonata de Mozart, que foi composto e executado no tempo de Kardec, no ano de 1859. Conseguiu autorização no museu, tirou cópia, está em poder da Federação Espírita Brasileira, e nós podemos escutar a sonata de Mozart em casa. É só acessar o YouTube e botar lá Sonata Mediúnica de Mozart, e a gente vai ver vários intérpretes diferentes executando a sonata do mundo espiritual. Aconteceu no tempo de Kardec fatos extraordinários como esse, impossíveis de serem mistificados. Porque a gente dublar, falsear, imitar um escritor é difícil, mas é possível. Mas fazer uma composição de uma música clássica do nível de um Mozart, só eu próprio. Somente o próprio. Portanto, estivemos percebendo que para que essa doutrina viesse até nós, houve uma assessoria. Jesus pediu o amparo de prepostos que quase ninguém comenta. Auxiliares do plano espiritual, espíritos elevadíssimos que contribuíram para a codificação do espiritismo. Entre eles, São Luís, Santo Agostinho, Santo Antônio de Pádua, Sócrates, Platão, Lamennais, grandes autoridades espirituais, a assessorar o trabalho do codificador para trazer essa mensagem consoladora para todos nós. A doutrina espírita não é contra religião nenhuma. Quando nós dizemos que a doutrina espírita foi perseguida, a ponto de acontecer o que vamos relatar agora, porquanto a doutrina espírita afirma categoricamente que Deus nada fez que regredisse. Tudo que Deus fez progride incessantemente. Do átomo ao arcanjo, ninguém regride. Mas, naquela época de Kardec, os padres, com medo que essa doutrina tomasse conta, tomasse seus adeptos, o padre Pierre disse em público uma espécie de parábola que ele inventou como um fato verdadeiro, contou como se fosse verdade. O seguinte diálogo: uma senhora chegou ao meu confessionário e disse: padre, eu estou muito abatida que eu fiquei viúva e meu marido, eu tinha uma paixão muito grande por ele. E tempos depois, essa mulher veio me dizer que, morrendo de saudade, buscou os meios espíritas para saber notícia do marido. E eu perguntei para ela, o padre disse: e aí, teve notícia dele? Tive. O espírito disse assim: minha senhora, tenho duas notícias para lhe dar, uma boa e uma má. Diga logo a notícia boa. É que seu marido já reencarnou. E sopa, que maravilha. A notícia ruim qual é?
nasceu no jumentinho, mora aí na esquina. Mas o pior da história é que a mulher acreditou tanto que juntou todas as suas economias e comprou o jumentinho. Comprou uma cama reforçada e o jumentinho passou a luxar daí para frente. Parece um fato pitoresco, um gracejo, mas não era por maldade, porque Allan Kardec, o codificador, desde a sua juventude, quando se chamava Denis Arrivaio, dizia: eu ainda vou ver na terra uma religião que vai unir todas, e vai ser um só rebanho para o só pastor. A doutrina espírita não é contra religião alguma, porque convoca todas, e convoca-nos a todos a sermos melhores. Jamais disse o espírita vai ser salvo, jamais garantiu isso. A doutrina espírita, pelo contrário, diz: faça a sua parte, porque a cada um será dado de conformidade com as suas obras, e não de conformidade com a religião que professe. Um espírita pode ir para as trevas, um católico pode ir para o céu, um ateu pode ir para o céu, contanto que tenha um bom coração. Portanto, fora da caridade não há salvação, dizia Allan Kardec. Fora do amor, dizia Chico Xavier, não há salvação. Jesus dizia: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Que Deus nos abençoe.